Bonjour, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é a pessoa mais importante do mundo. E hoje a gente vai falar sobre o controle, o bichinho abençoado, né? O que me vem em mente é o seguinte: a gente tem muito aquele discurso, né, que é praticamente um meme. Nossa, se vendesse paciência numa loja, eu compraria muito, porque no meu pacote original não veio nenhum pouquinho de paciência. Daí eu me pergunto, e o controle, né? Essa abundância de desejo de ter o controle absoluto de todas as coisas e movimentos da nossa vida. Cada um de nós tem uma loja própria, né? Um estoque abastecidíssimo. Então a gente quer muito comprar paciência, mas será que a gente está pronto para se desfazer do nosso estoque de controle? Minha Nossa Senhora, queridos, queridas, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque eu sei que não vocês, né? Vocês que me ouvem, a pegada é outra. Mas a gente vê muito por aí uma certa. A gente acaba vangloriando, né? Essa história do planejamento, de ter o controle de tudo, de ser muito certinho, muito responsável, né? E daí qualquer coisa que foge desse controle, qualquer coisa que nos frustra, né? Porque quando a gente tem esse controle, significa que nós temos metas, desejos, vontades, anseios, e a gente cria uma trilha para chegar neste lugar. E quando a gente chega nesse lugar, né? E chove, ou quando a gente chega nesse lugar e o cheiro não é tão bom, e quando a gente chega nesse lugar e não é tão divertido ou bonito como a gente esperava, daí a gente se frustra. E daí a gente vai se criticar, ou vai criticar a vida e vai tomar provas, né? Vai tomar satisfação. O que deu de errado? Porque matematicamente eu fiz tudo certinho. A probabilidade atmosférica era para que acontecesse diferente do que aconteceu. E aí, onde está o erro? Eu vou te contar, sabe onde está o erro? O erro está em procurar o erro. Amados, dentro do controle precisa haver humanidade. Dentro do controle, a gente precisa se basear menos na lei da física clássica, e entender que a física cuida de um pedaço muito pequeno. Se a gente olhar pelo prisma do espírito, do universo infinito, de tanta informação que a gente não tem o menor acesso dentro da nossa cabeça limitada, humana. É claro que é importante, é interessante que a gente crie um script para a nossa vida, mas um script fechado, um script rígido, um script onde não caiba adaptação, é um script morto. E a nossa vida é viva, né? Me perdoem pela redundância, mas é. Então, o que a gente talvez está vivendo é uma arrogância de vida, sabe? Porque a gente quer planejar tudo e a gente quer estar no controle de tudo, e quando as coisas acontecem diferentes, a gente se frustra e a gente julga que está errado, e a gente se martiriza e a gente se revolta contra a vida, e tudo fica cada vez mais cinza, ou mais depressivo, ou mais revoltado. Por quê? Porque a gente não está olhando para a vida, a gente está olhando para um desejo de controle ao qual nós não temos. Nós até temos, mas assim é limitado. E o controle que a gente tem, de fato, a gente não se ocupa dele. A gente vai querer controlar outras coisas, né?
Eu estava até falando com uma paciente minha agora há pouco, falando, né, gente, a gente quer controlar o eixo da Terra, né, quer controlar como que os planetas giram em torno do Sol, enquanto a gente deveria estar se ocupando de controlar, né, controlar entre aspas, a forma como a gente reage diante de um acontecimento simples na nossa vida, do tipo, eu estava cozinhando feijão, daí minha filha foi fazer o número 2 no banheiro, eu larguei as panelas lá, fui lá limpar o bumbum da criança, quando eu voltei o feijão estava queimado. E aí? E daí eu tenho um controle do que nessa situação? Da natureza da minha filha? Da chama do fogão? Nem deles, né? O meu controle tá na minha reação. Na minha reação. E quando eu falo controle, entre aspas, é porque é desse controle que eu tenho controle que eu não me ocupo, que eu não consigo educar essa parte, né? Eu vou ficar incomodada com o que aconteceu, tive um trabalhão para cozinhar o feijão, tô morrendo de fome, agora eu tenho que aguentar o cheiro de queimado na casa, vou ter que lavar essa panela e vou ter que fazer outra comida, porque essa daqui não vai rolar mais. Então, o controle aqui está em como que seria o certo? Eu deveria pular de alegria, pensar positivo e falar lindo feijão. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Ai, minha gente, não, não é sobre isso. O que eu quero dizer desse controle todo é: eu não tenho. Eu acho que eu tenho controle do feijão, eu acho que eu tenho controle de limpar o bumbum da minha filha, eu acho que eu tenho controle das minhas emoções, mas na verdade a gente precisa pegar esse estoque de controle que a gente tem e bem jogar no lixo. Dri, mas é o meu estoque precioso, você quer que eu jogue no lixo? Quero sim, sabe por quê? Porque ele tá te servindo para alguma coisa? Não, só para te iludir, né? Você acha que você tem controle de tudo, mas na verdade todas as coisas tomam conta de você, já reparou? Tudo toma conta da gente. Porque quando, né, eu até fiz um post esses dias lá no Instagram e eu adorei a repercussão que teve, porque vocês se sentiram muito preenchidos, né, muito pertencentes. Sim, porque é isso, sabe? Quando a emoção entra, a gente perde a batalha. E tá tudo bem, porque isso é uma condição, né? Eu falei, a gente tem o controle do positivismo até um filho ficar doente. A gente tem o controle do jejum, da dieta, até o carrinho de pipoca com bacon passar na nossa frente, né? Então a gente precisa, meus amores, antes de querer ter o controle, antes de brigar com a gente quando as coisas saem do nosso controle, antes de brigar com a vida e querer tirar satisfação, por que matematicamente estava tudo certo, mas a matemática me enganou, né? Porque antes do controle vem a vida. Acima das regras e das leis existe a força da vida. E a vida não é sobre ter o controle. A vida é só para ser vivida. E se a gente quer ter o controle de alguma coisa e que a partir desse único controle que a gente tem condição de ter, a gente colher frutos mais saborosos, é cuidar de como a gente reage diante das situações. E não tanto do quanto a gente pode manipular a construção dessas realizações. Então, voltando para a história do feijão, o que eu diria que seria saudável, né? E aqui não falando só como terapeuta, mas falando principalmente como humana, de humana para humanos, eu vou ficar chateada. A minha fome vai aumentar. Eu talvez vou me frustrar e ficar cansada só de pensar o que eu vou fazer agora para comer, né? Eu vou ligar para pedir uma pizza, mas talvez uma pizza não seja tão saudável. E aí, o que eu faço, né? Não queria gastar dinheiro com comida. Então, um monte de coisa vai passar na nossa cabeça. E tá tudo bem. Eu posso ficar chateado, eu posso ver a minha fome aumentando e com isso a minha raiva também, né? O meu cansaço. É só um episódio da vida normal. Acontece com você, acontece comigo e acontece até com aquela blogueira que só come batata doce. Acontece, gente, é normal.
Como que é o melhor jeito de sair dessa história? Você não vai sair dessa história, porque essa história é a vida e é você. E faz parte. As partes se incluem. Aí é que tá o ponto, sabe? Então, fez parte do teu dia um feijão queimado. Então, em vez disso ser um drama, né? Que foi também esse o tema do post lá, que eu fiz esses dias. A gente dramatiza as coisas de um jeito equivocado. E é aí que a gente perde o controle, e é aí que a gente deveria ter o controle. Então, tá tudo bem eu queimar o meu feijão. Tá tudo bem eu ficar chateado. Tá tudo bem eu ficar cansado, frustrado, com raiva. Tá tudo bem depois, isso eu falo pra vocês, né, gente, desde 1830. A gente precisa primeiro deixar o instinto existir. A frustração, a fome, a raiva. Não tem como controlar essa parte, porque é uma emoção, é uma resposta instintiva. O que a gente tem o controle é na educação da nossa reação após esse instinto. Então, eu vou ver isso tudo acontecendo e eu vou respirar com calma e eu vou escolher não só o que fazer, mas eu vou escolher como eu vou contar essa história dentro da minha cabeça. Eu vou me criticar porque eu não consegui ser a poliana positiva porque o meu feijão queimou? Ou eu vou também sucumbir à minha fome e a minha rigidez, e eu não vou poder comer qualquer coisa porque é errado, mas também eu tô morrendo de fome, minha filha tá com fome, eu vou precisar fazer alguma coisa. E talvez essa coisa implique em comer um miojo, em vez de comer um feijão com arroz integral bonitinho do jeito que eu queria. Tá tudo bem, é só uma refeição, é só um miojo, ninguém vai morrer por causa disso. Esse miojo pode ser inclusive muito divertido e contar muitas histórias. Portanto, meus amores, vamos tentar ter controle daquilo que nos cabe, que é entender que a emoção é só uma emoção, que depois dela vem a educação da minha reação. E aí eu posso escolher. Eu vou ser rígido? Eu vou brigar comigo? Eu posso olhar para essa situação de uma forma leve? Eu posso tomar uma decisão de não ficar o dia inteiro me martirizando, achando que eu sou uma farsa do autoconhecimento porque eu não consegui sorrir para o feijão queimado? E eu também não sou uma farsa da fitness porque eu prometi que hoje ia comer só arroz e feijão integral e acabou que eu tive que comer um miojo porque eu estava morrendo de fome? Será que a tua vida vai acabar por causa disso? Será que vale a pena você ser crítico, brigar com você mesmo? Ou será que vale a pena você cuidar do que de fato você tem o controle, que é, após viver as suas frustrações, entender que é só parte da tua vida humana, que tá tudo bem e que você pode ter o controle, sim, de como você conta essa história dentro da tua cabeça, de como você pode largar a mão do perfeccionismo e, ok, foi o episódio do dia, agora é meio-dia, meio-dia e meio, sei lá, eu posso comer uma maçã. 1h da tarde, posso pegar minha filha e dar uma volta, né? Subir umas escadas. Eu posso contar para todo mundo que cheiro de feijão queimado é horrível e que dá um trabalho desgraçado passar bombril naquela panela depois. Em vez de ligar para minhas amigas no WhatsApp e falar que a vida tá muito difícil, que é difícil cuidar de criança, que é difícil cuidar da casa, que é difícil cuidar do feijão, que é difícil ficar magra e linda, eu posso simplesmente focar em outra coisa. Eu posso cuidar de outra coisa. A minha cabeça pode fazer piada das coisas. Eu tenho controle, sim, de como eu reajo. Isso não é sobre ser positivo, é sobre ser saudável e inteligente. A reação positiva depende do contexto de cada um, depende da necessidade de cada um, depende da personalidade de cada um. Para algumas pessoas vai ser saudável contar piada. Para outras pessoas vai ser saudável ficar bravo. Para outras pessoas vai ser saudável desviar o foco e viver coisas muito mais importantes do que o feijão queimado. Então você tem controle, sim, de como você reage diante das situações após sentir a emoção da frustração inicial, que é saudável ser sentida, mas o controle está em você ser gentil com você mesmo. Esse é o controle principal. Não existe uma reação positiva certa. Existe você educar os
as tuas próprias reações, trabalhar na tua inteligência emocional para escolher como você vai lidar com aquela situação. Para uma mesma pessoa, meus amores, estar em casa, né? Vamos supor, poxa, eu tô em casa, meu filho tá com febre, meu Deus, isso é o fim do mundo. Olha lá fora, todas aquelas crianças brincando, se divertindo, e meu filho tá com resfriado. Eu tô tendo que dar remédio de febre pro meu filho. Meu Deus, que situação, que fim do mundo, que absurdo, que infelicidade. A mesma situação, o mesmo contexto pode ser: nossa, que bom que eu tenho um trabalho que me permite ficar com meu filho em casa nesse resfriado, porque acontece, as crianças ficam doentes e às vezes a gente precisa parar a vida para cuidar deles. E tá tudo bem, né? Uma briga com o marido, né? Uma briga com a namorada. Meu Deus, meu relacionamento é imperfeito, eu briguei de novo, nossa, que inferno, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não consigo viver uma história de amor perfeita, linda, maravilhosa, eu sempre tenho que estragar tudo, por que eu briguei por causa daquilo? Era uma bobeira, ai gente, se eu pudesse voltar no tempo. A mesma pessoa que está fazendo esse drama, ela pode olhar para aquilo e falar: gente, briga é normal. Gente, eu posso pedir desculpas. Gente, eu repeti o mesmo padrão nas últimas 3 brigas. Talvez na quarta eu esteja um pouco mais atento. Tá tudo bem. Eu vou ligar pro meu amor, eu vou pedir desculpas, ou eu vou dar uma volta e esfriar a minha cabeça, eu vou parar de ser crítico comigo, eu vou parar de me cobrar algo que, né, todos os humanos fazem. Tá tudo bem. Percebe? Então, o nosso controle, ele está na educação das nossas reações. E pode apostar. A consequência disso, os resultados disso, amores, eles são tangíveis positivamente e imediatamente. Porque é a partir do magnetismo da tua reação que a tua emoção vai se manifestar. E a partir dessa manifestação, as pessoas ao teu redor vão responder de uma outra forma. As circunstâncias da vida vão se manifestar de uma outra forma. Então, ser positivo não é uma caixinha fechada. Ser positivo é aquilo que dentro do teu contexto, dentro da tua personalidade, é possível, é melhor. O teu passo a mais é diferente do passo a mais do teu vizinho, da tua amiga no WhatsApp. É diferente. É parecido, mas é diferente. Então, trabalha nesse controle daquilo que você tem para hoje, sendo gentil com você. Isso é o que a gente pode controlar. E daí a gente vê frutos maravilhosos. É aquela plantinha que ela está sob a influência da natureza, não depende só de você. Mas é tão bonitinho a gente plantar uma sementinha, regar e ver a plantinha crescendo. A gente tem o controle disso, não da natureza na totalidade. Se aquela plantinha tiver que morrer, ela vai morrer. Mas se ela estiver vivendo e a gente estiver contribuindo para isso, é tão gostoso. Então, cuida do controle, que você tem controle. E se abasteça dele. Que tal? Então é isso, meus amores. Caso vocês tenham dificuldade de fazer esse movimento de incluir todas as suas partes, as suas características, de principalmente, que eu acho que é a maior dificuldade, sabe, sobre esse tema de hoje, que é o que eu trabalho demais com as minhas alunas, é a gente aprender a enxergar a situação com bons olhos. É isso que a gente precisa aprender a fazer, né? O que vocês mais me falam é isso. Dri, é tão louco, como que você consegue enxergar tudo com uma forma tão iluminada, né? Você consegue ver luz em qualquer situação. Você consegue ver o lado bom de todas as coisas e você faz isso de uma forma simples. Você ajuda a gente a enxergar uma coisa que é simples, que a gente não estava enxergando. Então, eu diria que assim, né? É técnico porque eu sou terapeuta, mas eu diria que sim, é um dom. Isso é um dom que é nítido em mim, mas é um dom que tem em você também. Todos nós temos esse dom, porque nós somos luz. Então a gente pode sim ajustar a lente dos nossos óculos para ver luz em todas as coisas. Só que para a gente conseguir fazer isso, claro, tem todo um trabalho, né? Tem toda uma dinâmica que a gente precisa desenvolver, porque faz parte de nós, mas talvez a gente precise reaprender a acessar essas partes, e é esse o trabalho que a gente faz no Colegiado da Vida. Então, se você quer aprender a ver luz em todas as situações, eu ensino, tá? Lá no Colegiado da Vida.
Então, para você saber todos os detalhes de como a gente faz esse trabalho, é só acessar colegiadodavida.com.br. Estou com inscrições abertas, recebendo novos alunos e é lindo, lindo de ver esse processo acontecendo no nosso grupo. E vai ser uma honra ver o seu processo acontecendo de pertinho, né? Porque no colegiado nós fazemos mentorias todos juntos, então é uma delícia ver cada pessoinha, cada persona vivendo esse controle possível. Aprender a ver luz nas situações. E é colocando luz nas situações que a gente transforma toda a nossa vida. Dentro desse controle que é possível e que é nele que a gente precisa trabalhar, em vez de gastar nosso tempo tentando controlar as coisas que a gente não precisa ter controle. Tá bom? Então eu te espero lá no Colegiado da Vida. Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.